A história da língua inglesa começa com a chegada de 3 tribos germânicas que invadiram as Ilhas Britânicas durante o século V. Essas tribos eram os anglos, os saxões e os juntos. Eles cruzaram no Mar do Norte, na parte onde hoje fica a Dinamarca e a parte norte da Alemanha. Antes deles chegarem, os habitantes das Ilhas Britânicas falavam uma língua céltica. Muitos desses celtas acabaram fugindo para o oeste e o norte das ilhas por causa dessas invasões e se fixaram na parte conhecida como o País de Gales, a Escócia e a Irlanda. Os anglos, o maior grupo, falavam um idioma chamado English, a língua dos anglões. A língua inglesa passou por 3 grandes fases: Old English, Middle English e Modern English. Todas elas foram marcadas por momentos históricos do desenvolvimento do país. Os primeiros indícios da formação da língua inglesa aconteceram entre os séculos V e XI. Como já esperado, a primeira fase do inglês foi a junção da língua dos povos que habitavam as terras, mas não se engane em pensar que o Old English era considerado apenas um idioma unificado. Eram vários dialetos. O que predominava era o anglo-saxão. Conforme a história acontece, a cultura e as tradições também se alteram. A maior diferença entre o Middle English e o Old English é gramatical, nos campos sintático e analítico. O crescimento do inglês baseado nessa fase teve início no século XI e perdurou até o XVI. Um dos grandes marcos dessa época e grande responsável pela consolidação da língua foi a forte presença do francês e da influência viking no país, responsáveis pela adequação do idioma. O Modern English é o inglês que começou no século XVI e dura até hoje. Se expandiu graças às colônias inglesas. O grande marco da fase é o idioma padronizado para todo o país. É desenvolvida a ideia de orgulho, de uma única pátria e de reformulação política e econômica. A criação do sistema postal nacional e o inglês para documentos oficiais do governo e da nobreza. Também foram essenciais para a expansão do inglês, como conhecemos atualmente. Além disso, é a fase de maior influência literária inglesa devido ao aclamado Shakespeare. A língua inglesa é um dos idiomas mais falados no mundo, especialmente por não nativos. Hoje ela tem o status de língua franca, ou seja, o idioma usado internacionalmente para facilitar a comunicação. É por isso que muitos chamam o inglês de língua internacional ou língua global, já que ela está presente em diferentes contextos: econômico, financeiro, acadêmico, tecnológico e muitos outros. O estrangeirismo é o processo linguístico que resulta na incorporação de uma palavra, expressão ou construção frasal de outro idioma a uma língua nativa. Esse é um fenômeno considerado comum. Afinal de contas, a língua é viva e sofre interferências de diversas culturas, especialmente porque vivenciamos a globalização e os efeitos das tecnologias. O anglicismo é uma das formas de estrangeirismo na língua portuguesa. É usado para classificar aquelas palavras do inglês que utilizamos em nosso idioma. É uma maneira de dar nomes às coisas e aos acontecimentos que não são denominados em português. Vejamos alguns exemplos: briefing, approach, seal, commodity, deadline, feedback. A lista de palavras de fora que se tornaram comuns em conversas no mundo corporativo está cada vez maior. Identifique as palavras estrangeiras que foram incorporadas na música Samba do Approach, de Zé Cabaleiro e Zeca Pagodinho.